Isaías 58, verso 1. Todos acharam? Amém? Clama a plenos pulmões, não te detenha, ergue a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Anuncia, é tão importante isso para o povo experimentar restauração, né? Dar nome ao pecado para que o povo confesse devidamente os pecados. Mesmo nesse estado, ainda me procuram dia a dia. Tem prazer em saber os meus caminhos, como o povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça, tem prazer em se achegar a Deus, dizendo: por que jejuamos nós? E tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma, porque o jejum causa isso? E tu não levas em conta, o povo está dizendo. Eis que no dia em que jejuais, o Senhor diz: cuidais dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eis que vocês jejuam para contendas e rixas e para ferirdes com punho iníquo. Jejuando assim, como hoje, não se fará ouvir a voz do alto. O Senhor diz: seria este o jejum que escolhi? Que o homem um dia aflija a sua alma, inclina a sua cabeça como o junco e estenda debaixo de si pano de saco de cinza? Chamarias tu a isso jejum e dia aceitável ao Senhor? Você acha que o Senhor só quer essa prática externa? É o que o Senhor está dizendo, não é? Porventura não é este o jejum que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade, que desfaça as ataduras da escravidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto? Lembra que falamos sobre como a gente combate a gula e a compartilha? É com jejum e partilha. Não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados? E se vires o nu, o cubras e não te escondas do teu semelhante? O Senhor está dizendo: não é esse jejum que eu estou pedindo? Então romperá a luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, e tua justiça irá adiante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Que promessa maravilhosa se o povo praticar esse jejum do verso 6 e 7. Lembra como vimos, o caminho do justo é como luz da aurora, vai resplandecendo progressivamente até se tornar dia perfeito. Então repousará a tua luz como a alva, a tua cura, da qual nós tanto necessitamos, brotará sem detença, e tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro, e Ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso, pecaminoso, se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como ao meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Você será como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Essa é a promessa que Jesus falou a respeito do Espírito Santo, né? Do nosso interior fluirão rios de água viva. Se praticarmos esse jejum.
Os teus filhos, olha, se estende a família, os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Até aqui, meus irmãos. E serás chamado reparadores de brecha. Falamos na semana passada, dentro dessa guerra espiritual, nós devemos guardar os nossos sentidos, não devemos dar brecha para o inimigo, porque ele só precisa de uma brecha só, para nos destruir. Só uma. E o Senhor sempre chama o povo à consagração, à adoração, à oração, para que o povo seja vigilante, atento. E para que o povo não deixe brecha para os seus inimigos. Mas não apenas isso, mas que o povo seja reparadores de brecha. É isso que o Senhor quer para nós também, como teu povo. Dentro dessa guerra espiritual, nós devemos guardar os nossos sentidos, cuidar dos sentidos também do irmão, porque aquilo que nós falamos entra na alma do irmão. Nós devemos ser aqueles que são reparadores de brecha. Como estamos trabalhando nisso? Como? O que estamos vigiando, vendo, ouvindo? O que isso tem causado em nós? Muita ira, indignação, muito desânimo, ou alegria, renovo, esperança, fé, aquilo que estamos vendo, contemplando, ouvindo, isso sempre nos move à consagração, à oração e a cuidar do irmão. Reparadores de brechas, esse é o nosso chamado. O Senhor nos conduz a isso. Reparadores de brecha, restaurador de veredas. A vereda do justo como luz da aurora. Falamos na semana passada que esse caminho de fé não é um caminho externo. Esse caminho é um caminho espiritual, interior. Um caminho que começa pela fé no conhecimento de Cristo e se deságua na plenitude do amor. É um caminho da construção do caráter de Cristo em nós. Esse é o caminho de fé. Esse é o caminho que nós estamos trilhando. É um caminho de pureza dos sentidos, para que possamos purificar a nossa alma, a alma uns dos outros. Devemos ser reparadores de brecha, santificadores de brechas, porque se a gente não reparar as brechas, não santificar as brechas, Satanás vai, na primeira oportunidade, usar essas brechas para nos destruir. E ele faz isso, como eu já falei, vimos na semana passada, pouco a pouco, sem que a gente perceba. Pouco a pouco, aquilo que você vai assistindo, consumindo, porque são as coisas lícitas que nos afastam de Deus, não são as coisas ilícitas. São as lícitas que não convêm. São aquelas coisas que nós vamos gastando tempo demais e que ninguém vai chegar para você e vai repreender. Olha, isso não deve acontecer na sua vida. Não. São as lícitas que mais nos afastam do Senhor. As coisas ilícitas geram escândalo e a gente tem repulsa até para muitas coisas ilícitas. Mas as brechas muitas vezes são aquilo que consumimos de coisas lícitas sem a devida vigilância, sem o devido cuidado. Vocês são restauradores do caminho, restauradores de brechas. Vocês são aqueles que vão trabalhar em cima disso. Tudo que deve guardar, acima de tudo, guarde o coração. Guarde as brechas do coração, porque é do coração que procede as fontes da vida, as vias da alma. Acima de tudo, guarde o coração. Portanto,
vigiemos, atentemos à palavra do Senhor, ao apelo do Senhor. Vigilância, quando esse apelo vem, e nós estamos ouvindo esses apelos, principalmente na semana passada, tantas vezes o Senhor diz para o povo, né, vigiai, orai em todo o tempo. Isso vem para um povo que não pode tolerar em seu meio essa dormência, essa leviandade para as coisas do Senhor, para as coisas do alto. Quem se lembra, por exemplo, do texto de Efésios, capítulo 5, 14, aonde Paulo diz, Efésios 5, 14, desperta, ó tu que dormes, e Cristo te iluminará. Veja como andais, não como nécios, não como gente imbecil que não tem sabedoria, inteligência. Olhe como vocês estão andando. Vocês precisam andar remindo o tempo, porque os dias são maus. Redimindo o tempo, trazendo significado eterno para esse tempo tão passageiro que nós estamos vivendo. E essa era é uma era difícil, onde o mal tem predominado na mente e no coração de muitos. Então, desperta, ele diz, desperta. Porque nesta guerra, a grande arma do inimigo é gerar em nós um espírito de sonolência, para que sejamos distraídos, e na distração, ele nos destruir. Muitos estão dormindo, são sonâmbulos espirituais. E a gente precisa entender que isso é uma ofensa para Deus. Esse espírito sonolento no seu povo, na sua casa, que deveria ser casa de oração, casa de adoração. E toda vez que Jesus vai nos orientar a orar, a oração é para que sejamos vigilantes. Quantas vezes aparece vigiai e orai, ou sede sóbrios e vigilantes, orando em todo o tempo. Isso sempre está conectado, é por meio da oração que os nossos sentidos são sensibilizados a ver as coisas do Senhor, a ouvir a sua voz. Precisamos nos atentar a isso, perceber o que está acontecendo com a gente, com a nossa alma, com a nossa igreja, com o nosso povo, com nossas famílias. É conhecer verdadeiramente, conhecer isso, o que de fato, porque a gente precisa conhecer o que está acontecendo, porque estamos caminhando e trilhando esses caminhos, que tomara seja caminhos santos e progressivos, porque é bom que tenha consciência disso, mas se não há progresso, se de vez em quando, ou quase sempre, a gente sempre cai em algum desses pecados capitais, e às vezes a ira vem, a distração vem, a impureza de pensamento vem, e a gente tem que se atentar e perceber, é nosso dever, é acima de tudo cuidar do coração, cuidar daquilo que está entrando, cuidar. Será que estamos cuidando, atento à mensagem para os nossos dias? Qual é a mensagem do Senhor para os nossos dias? Estamos atentos, somos diligentes, sabemos com clareza explicar qual é a mensagem do Senhor para os nossos dias. Deus sempre, falamos isso na semana passada, Deus sempre teve uma última mensagem para um povo. Para o povo antes de entrar na arca, para o povo que precisava ser liberto da terra prometida e com fé avançar rumo à libertação, para o povo da primeira geração que não entrou na terra prometida porque não ouviu a mensagem do Senhor para aquele tempo e ficou e não entrou. Estamos atentos à mensagem do Senhor para esse tempo, para os nossos dias. Alguns chamam isso, de verdade presente. Qual é a verdade presente para os nossos dias?
o que o Senhor está nos falando. A gente é atento ao sair desses lugares de culto ou dos momentos de reflexão que a gente tem com o Senhor. A gente é atento no sentido de que o Senhor falou comigo nisso, nessa área. Eu ouvi claramente o Senhor falando comigo nessa área. E a gente é atento a compartilhar isso que o Senhor nos falou para a edificação de outros, para iluminar a vida de outros. A gente é atento a isso, ou a gente sai falando outras coisas, ou estarmos atentos a outras coisas. De repente, olha, você viu o que aconteceu lá em Brasília? Às vezes acaba o culto e às vezes a gente escuta isso de alguém. Você viu o que aconteceu com aquele desvio de dinheiro? Você viu o que aconteceu? Enfim, atenção. Você viu o que o Senhor nos falou hoje? Você ouviu o Senhor? O que Ele nos falou? E como você aplica essa verdade presente na sua vida? Como você vai restabelecer, restaurar as brechas? Que pecado você tem, que ficou bem claro que você tem que confessar? Porque não adianta você entender que algumas coisas são pecados. Qual é o pecado que você foi confrontado pelo Espírito Santo a confessar claramente? A quem você precisa se aproximar e pedir perdão e viver a graça do amor? Lá nesse texto de Efésios que eu citei, Efésios 4, verso 17, Paulo diz assim: por isso não sejam insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Procurai compreender qual é a vontade do Senhor para esse tempo. Quanto mais rejeitamos a voz do Senhor, do Espírito Santo, mais os nossos ouvidos e coração se tornam insensíveis. E pode ter certeza, quem rejeita o Espírito Santo recebe um espírito maligno para corromper a mente. E você se tornará um inimigo de Cristo. E a gente já viu desde a aula da soberba que se tem um espírito que o maligno gosta de gerar em nossos corações, é um espírito moralista e religioso. Tão distante da humildade de Cristo, da consagração simples que nós temos pela comunhão com Ele. Acordemos, sejamos reparadores de brechas. Esse é o jejum que o Senhor quer. O jejum é para isso, para reparar brechas. Lembra, se o teu olho te faz pecar, é melhor que você arranque, você mortifique isso. Ali é uma figura de linguagem. Sabe, o que está impedindo a paz interior, a alegria, a comunhão, a via cruzes na sua vida, o caminho de cruz, de amor? O que está impedindo? Você tem que romper com isso. Romper. É celular? Rompa com isso. É noticiários, eu não preciso ficar 1, 2, 3 horas me alimentando dessas porcarias. Isso vai influenciar. Vai. Ou, quer dizer, tem influenciado. Quantas famílias têm se destruído por conta disso? Quantas almas antes têm se destruído por conta disso? Porque só fica vendo porcaria e notícia ruim, por mais que seja verdade. Mas às vezes é a verdade do que o demônio está fazendo nesse mundo. E não a verdade do que Deus está fazendo na igreja. E não a verdade da missão de Deus. Esse é o jejum. Hoje nós iremos falar sobre, aí entra o título da aula de hoje, né? Essa introdução longa, ela é uma ligação, né, da aula passada com a aula de hoje. Nós vamos falar sobre o perigo das distrações nessa guerra espiritual, de forma mais específica. Quando nós falamos sobre guerra espiritual, nós já falamos um pouco sobre distração. O quão a distração é terrível. Lembra daquilo que aconteceu recentemente com o povo de Israel? A nação de Israel, a gente sabe que é uma nação extremamente vigilante. Talvez a nação que tenha mais aparatos de defesa contra os seus inimigos do que qualquer outra nação. Em uma festa,
importante para o povo de Deus. Hamas, com toda a sua estratégia, viu uma brechinha para entrar em Israel. Uma brechinha só. E Hamas entrou, destruiu, dizimou famílias, fez um estrago. Por causa de uma brechinha assim, desse tamanhozinho. Um piscar de olhos. E a gente sabe, como eu disse, Israel não é uma nação, pelo contrário, uma nação assim negligente. Pelo contrário, ela é bem vigilante. Mas distração, como aquele livro clássico que fala da guerra, A Arte da Guerra, né? Em um dos seus capítulos, se eu não me engano, é o segundo capítulo, ele diz que a grande arma, né, do inimigo em relação ao seu inimigo, né, é distraí-lo, principalmente nessas guerras longas, onde dura às vezes quase uma geração. A grande arma para você enfraquecer o seu inimigo é distraí-lo. O que significa a palavra distração? Falta de atenção. Simples. Falta de foco. Irreflexão, o dicionário vai dizer. Desvio de atenção em valores. É isso que significa distração. E entenda já, para que eu não esqueça de falar isso depois, porque talvez eu repita, para que fique mais gravado. A distração, ela não nos leva a pecar. Distração já é pecar. Amém? Ouviram? O que é a palavra pecado? Quem sabe o que significa a palavra pecado? No sentido mais básico. Transgressão da lei, a ideia de iniquidade, a ideia de errar o alvo. Essa é uma ideia bem básica. Errar o alvo. Como que a gente erra o alvo? Quando a gente se distrai. É simples assim. Deus tem um alvo para nossas vidas bem claro. E o inimigo quer nos distrair. Simples assim. Quer colocar os nossos olhos, nosso olhar, nosso pensamento em outro lugar. Isso é pecado. E a gente vive numa época que as distrações se multiplicam, das mais diversas. Isso eu sei que não é novidade para ninguém. Um levantamento que fizeram no mundo ocidental, percebeu-se que, em média, as pessoas, quando estão acordadas, passam 6 horas e 37 minutos olhando para a tela do celular, enquanto estão acordadas. Essa é a média do Ocidente. A média do Brasil é pior. No Brasil, esse número marca 9 horas e 32 minutos. E a gente está na vice-lista, né? Porque quem ganha do Brasil é a África do Sul, com 9 horas e 38 minutos em frente ao celular, ou em frente a telas, em frente de TV. E o brasileiro fica, em média, 9 horas e 32 minutos na tela do celular. Isso dá 56,61% do dia. Enquanto se está acordado, se distraindo e vendo. É interessante essas listas, principalmente os top 10, né? Esses países sempre são os países de terceiro mundo. Não é à toa que a gente é país de terceiro mundo, porque somos um país muito distraído. Sempre são. Aqueles países tecnológicos como China ou Japão, principalmente, você pensa que eles são viciados em telas ou em joguinhos, e não são. Por exemplo, o Japão, a média do Japão é de 21,7% do seu dia entretido em tecnologia. O Brasil é mais do que o dobro. O Brasil é 56,61%. Essa é a grande arma do inimigo. Nos distrair por meio dos nossos sentidos. Talvez aí esteja um dos principais males que o nosso país enfrenta. Porque se tem uma coisa que enfraquece o nosso povo, enfraquece a nossa alma,
É a distração. Obrigado, irmão. É natural? Não é sobrenatural? Amém. Obrigado, irmão. Pô, se fosse sobrenatural... Sobrenatural você está passando. Amém. Mas essa é a grande arma do inimigo. Nos distrair por meio dos sentidos. Todas essas distrações que nossa geração está totalmente envolvida, produzem, basta um breve estudo, artigos científicos, produzem as mesmas mudanças neurológicas que o uso de certas drogas, nos levando a vícios e a certos tipos de demências. Há muitos estudos em relação a isso. Como eu disse, isso não é novidade para ninguém. O mundo está trabalhando para reparar esses danos, principalmente os países de primeiro mundo, né? E a gente precisa acordar, irmãos, porque nós deveríamos primeiro ser exemplos de guias ou de protetores de nossa alma, a fim de também ajudar outros, ajudar esse mundo em trevas, pessoas que estão em trevas, ajudando-os a não viver uma vida tão distraída, que nos leva a tantos pecados como a inquietação e tantos outros. Hoje em dia, talvez em nossas casas, o tempo que antes era para orações, ou que deveria ser para orações e conhecimento do Senhor e tornar Deus conhecido, hoje são ocupadas pelas distrações que são produzidas pelo império das trevas, das mais diversas, desde uma criança que fica entretida na tela, até o mais idoso entretido nos grupos do WhatsApp vendo coisas de Brasília. E não percebem o quão viciados estão. Quantos que não oram mais, ou não oraram essa semana antes de dormir, em algum momento, porque quiseram terminar de ver aquele videozinho, ou dormiram vendo aquele videozinho, ou aqueles videozinhos, ou aquela série, seja lá o que for. Quantos são faltosos no congregar, porque dormiram mais tarde, se distraindo com coisas que roubaram sua atenção do Senhor, e levantam cansado, depois de ficar acordado até 2, 3 horas da madrugada, vendo aquela coisa incrível que tinha que ver, né? Aí às vezes não dá nem tempo de tomar um café, quando acorda, e fala, acho que eu não vou, não vai dar nem tempo de tomar o café. Será que isso acontece? Tempo de orar, meditar, jejuar, vigiar estão cada vez menor. E vigilância é algo muito prático, envolve prática de meditação, oração, envolve exercitar a consciência. Essa tem sido a grande vitória do inimigo em nossa geração, distração. Cristãos apagados, sem brilho, sem equilíbrio de alma, isso não vem à toa. É porque falta azeite nas lâmpadas, azeite e a presença do Espírito Santo em suas vidas. Porque por pouquíssima coisa preferimos dar atenção às outras coisas e não a Ele, e não ao que Ele tem para falar. E se tem uma coisa que distração faz em nossa alma, é gerar vários e vários barulhos, preocupações e inquietações. E assim, cada vez mais ficamos afastados da voz do Espírito Santo, que nos fala de maneira tão suave e calma. Assim como foi nos tempos de Noé, as pessoas estão distraídas com as coisas que não são as coisas do Senhor. Coisas lícitas, mas que não convêm. Coisas que destroem a nossa alma porque distraem a nossa alma. Há uma dificuldade imensa de pessoas se manterem focadas naquilo que importa. Por que é tão difícil focar naquilo que importa? Porque a nossa mente está muito distraída. E aquilo que importa é tão simples, você não precisa de dinheiro, você não precisa fazer curso, você não precisa de nada disso. É de graça. Orar, jejuar, cantar, ler, buscar a presença de Deus, orar por alguém,
isso é coisa mais fácil e mais simples se a gente notar. Mas o que torna essas coisas tão difíceis, são as distrações, que destrói a nossa alma e faz com que as coisas simples se tornem tão difíceis. Precisamos nos atentar a isso. Todo esse entretenimento da diversão e distração tem destruído a nossa alma, nossas famílias, acabado com o relacionamento, desviado a nossa atenção do Senhor. E essa é a arma mais perigosa, da qual todos têm direito à posse. A criança tem direito a essa arma da distração, para distrair outras crianças. Todos têm direito a essa grande arma. E muitos têm usado a arma da distração não só para distrair sua alma por aquilo que entra pelas vias, mas para distrair a alma dos outros. Saiba que esse é o grande trabalho do inimigo. Como eu disse, eu sei que isso não é novidade para ninguém. Se eu perguntar para os irmãos concordam com isso? Claro, até o mundo está falando sobre isso. Você encontra boas até palestras, ensinos de neurocientistas a respeito disso, e etc. Mas a gente vive uma crise espiritual tão grande, irmãos, porque, embora reconheçamos os males da distração, parece que estamos sem força para vencer essas batalhas. Aí que está a nossa desgraça. É saber que sim, essas coisas são más, e que essas coisas estão em nossa cultura, mas a gente não consegue combater. A gente se distrai vendo vídeo que distração é má. Né? Nossa, quantos são hipócritas falam assim, olha, manda vídeos lá, né? Fica o dia inteiro no Instagram, Facebook, YouTube, aí manda lá, né? Eu vejo essa mensagem depois nem sei como. Olha, né? Quase que eu falo aqui. Olha, é parente, não é os irmãos não, né? Olha, os perigos da tela para os filhos, né? Como se eu deixasse meus filhos na tela. Aí você olha lá e, ok, a pessoa, né? Ela tá ali o tempo todo distraída, vendo um monte de coisa. Aí no vídeo que vem, ela tá falando de outras coisas. Ela já mandou, olha, o menino que profetizou, não sei o que lá. Olha o que vai acontecer em Brasília. Aí, sabe, ela não percebe. Então a gente tá tão distraído, irmãos. Tem que rir para não chorar, né? Que a gente se distrai. Até quando a gente vai falar sobre esse assunto, deu uma palestra sobre esse assunto, a gente fala, nossa, a carapuça nunca serve para o outro, né? Nossa, as pessoas estão distraídas demais, é verdade, né? Essa é a principal desgraça. Embora reconheçamos, parece que a gente está sem força para vencer essa batalha e se atentar. Quantos pais, em relação aos filhos e também em relação aos netos, sabem que as distrações fazem mal para a vida? Nossa, isso só ler a palestrinha lá de Léo Frime, tantas coisas. Mas não tem coragem. Não tem coragem de tirar o celular, não tem coragem de tirar do entretenimento vazio, não tem coragem. Porque às vezes aquele entretenimento é onde o pai, ou a mãe, ou o avô, ou a avó encontra paz. Acha que isso é normal? Não é. Parece que a gente está sem força, porque mesmo sabendo que isso é ruim, a gente permite e não muda. Como eu disse, falta-nos virtude, diligência, firmeza para vencermos esse grande pecado da distração. A gente não pode ser refém desse pecado. Tem gente que está tão refém disso, que para onde vai, ela busca alimentar a sua distração. Ela está no ônibus dirigindo, ela está ali vendo vídeos, ela não consegue se atentar de forma consciente àquilo que ela está fazendo, ou tem que fazer, ou aonde ela está. O tempo todo, ela se assenta no médico, numa consulta, ela não se atenta às pessoas, ela já senta e logo vai se distrair. E isso não é bom. Tem gente que até no banheiro, né, vai se distrair, vai fazer as suas necessidades, vai sentar lá no trono, mas fica ali 2 horas, 1 hora, sai até com a perna dormente, porque
é viciado em distração. É vício isso, irmãos. Isso é doença. Na igreja a mesma coisa, não consegue se concentrar o tempo todo assim, olha o celular, olha aqui, olha para cá, ou tem uma dificuldade imensa, né, porque vive nesse mundo cheio de distração, quando vem uma conversa mais reflexiva, nossa, embora isso seja importante e requer esforço mesmo, né, e há um caminho para a gente ser mais consciente, mas até na igreja, quantos são distraídos? Chegam distraídos, saem distraídos, chegam sem pensar, o que eu vim fazer aqui? O que eu vim fazer aqui? Para que eu estou aqui? Bem, sem se atentar ao Espírito Santo. Espírito Santo, fale comigo. Eu não quero ser um surdo, um cego. Não se atenta. E ainda pessoas distraídas distraem outros. Isso não é normal. Não é normal. Chegar num restaurante, a primeira coisa é perguntar, qual é a senha do Wi-Fi? Isso não é normal. Tem alguns que até colocam a placa, né? Minha mãe tem essa placa lá no terreno dela. Não tem Wi-Fi, alguma coisa assim, né? Converse entre si, né? Converse entre si. A senha do Wi-Fi é a conversa entre si. Alguma coisa assim, né? Quantas doenças relacionadas à falta de atenção têm acometido as nossas vidas, desde crianças. As crianças sofrem mais porque o cérebro está em formação, mas até os mais velhos. As crianças, principalmente devido ao uso excessivo de telas, né? Elas desenvolvem aquilo que começou por um trabalho nos Estados Unidos, né? O ADD, que é atenção desordenada, que a gente chama de déficit de atenção. A maioria das crianças que sofrem essa deficiência, ou seja, não consegue se concentrar em algo, é por causa dos vícios em telas. Há exceções, com certeza, mas exceções não é a regra. Obviamente isso tem acometido muitos adultos e muitos velhos. Muitos. Distração. Todos comigo até aqui? Tranquilo? Entende que isso é um grande mal? Até para estudar, às vezes, quando você está estudando alguma coisa, estudando a palavra, às vezes vem aquele vício de ver o quê? É checar alguma coisa, né? Dizem os neurocientistas que cada vez que isso acontece, quando você está estudando alguma coisa, trabalhando em algo, e você logo se distrai, para você voltar àquela linha de raciocínio, em média o seu cérebro vai voltar àquela concentração depois de 5 a 6 minutos. Com a palavra de Deus, irmãos, é a mesma coisa, porque para sermos cheios do Espírito Santo, a gente precisa ser cheio de sobriedade, diligência e vigilância. Dar atenção total a Deus, total ao Espírito Santo. Não permitir que nada roube a nossa atenção, a sua palavra e a sua voz. E não apenas isso em nossa própria alma, mas ajudar as pessoas a isso. Porque isso é salvação para a alma delas. Isso é libertação para a sua vida. Será que estamos distraídos? Será que precisamos confessar isso ao Senhor? Será que amamos a distração? Ou será que estamos naquele nível da gente odiar a distração, mas não conseguir sair dela, como um drogado? Ai dos que são distraídos, mesmo na igreja. Quantas igrejas empenhadas em distrair as pessoas, em distrair jovens, coloca ringue, coloca shows, vários atrativos, né? Vários atrativos que desvia o nosso foco da cruz de Cristo, que desvia o foco da glória de Deus. E quantos, como eu disse, vêm para a comunhão para dar uma distraída? Eu acho que eu vou ali para me sentir bem, sei lá, para dar uma distraída, minha cabeça não está boa, acho que eu vou naquela igreja, né?
Quantos, irmãos, quantos chegam distraídos e saem distraídos? Por que eu estou sendo repetitivo? Primeiro, para que você não se distraia e combata isso. Entender que esse é o grande trabalho do diabo. Esse é o grande trabalho dele. Te distrair. Como que Jesus reconheceu o diabo na vida dele? Desculpa. Como Jesus reconheceu o diabo na vida de Pedro? Em Mateus 16. Jesus estava focado na vontade do Pai, focado na cruz. O que Pedro falou para Jesus? Não, Senhor, eu não vou deixar o Senhor ir para esse caminho. Jamais vou deixar acontecer isso com o Senhor. Tenha piedade de ti mesmo. Você não tem dó de ti mesmo, não? O que Jesus falou para o Pedro? Pode falar. Faça de mim o que? Satanás. Porque não pensas como Deus. Você está me distraindo. Você está me distraindo do caminho de cruz. Da vontade do Pai. Você está me distraindo. Tu é o Satanás da minha vida. Pesado, né? É pesado. Pedro não estava chamando Jesus para imoralidade. Ó Jesus, vamos ali no prostíbulo. Vamos ali roubar alguma coisa, fumar uma droga. Não. Pedro não falou nada disso, só falou para Jesus, ó Jesus, tenha piedade de ti mesmo. Olhe para si mesmo, tenha dó de ti mesmo. Esse negócio de cruz aí, esse negócio não é de Deus, não. Aí Jesus, opa, só pode ser um demônio. Porque pecado é o quê? Desviar o foco. Amém, irmãos? O que está nos desviando do caminho de cruz? Quem se acha que está por detrás desses desvios? Se até com Jesus foi assim, desde o deserto, você acha que é só uma questão de comportamento? Você acha que é só um problema da carne humana, que é também? Você acha que não tem uns demônios por detrás aí? Ou esperando uma brecha só, para nos distrair. Ele sabe que pouco tempo lhe resta, e nessa guerra, se a gente ficar relaxado, ele não está relaxado, ele está se empenhando muito. Paulo fala em Efésios 4:27, um texto que já vimos em outros momentos. Ele diz, não deis lugar ao diabo. Vigiai. Não dei brechas para ele. Cuide da mente, cuide do pensamento. Cuidando do pensamento como? Cuidando das vias da alma, porque nós somos resultado daquilo que vemos, ouvimos, falamos e comemos. Vigiai, porque as distrações estão destruindo. E a gente precisa de muita força e coragem para agir contra esse inimigo. Coragem para desligar o que tem que desligar. Para quebrar o que tem que quebrar. Para tomar das crianças que elas nunca deveriam ter. Ou até dos idosos, dependente do quão poder você tem sobre eles, no sentido de influenciar positivamente. Porque isso está destruindo a mente deles. Coragem para reconhecer esse grande pecado e confessar, porque a gente vence o pecado confessando, não mudando o comportamento, não evitando, mas confessando, deixando claro, dando nome, dizer que isso ofende o Senhor. E se atentar, pedir a graça da consciência, da vigilância para o Senhor, para que a gente possa ter uma consciência sã, pura, diante dEle. Não tenha dúvida, toda distração na sua vida tem uma ação diabólica por detrás. Você é responsável? Sim. Mas quando você, sendo responsável, não vigia, ele entra e destrói. E ele faz isso, como vimos na semana passada, pouco a pouco, sem a gente perceber. Ele é astuto, ele não vai agir de maneira direta, né? Como ele chegou para Jesus no deserto, ele não chegou assim, direto. Não, pouco a pouco. Pouco a pouco. A gente precisa de força, coragem, para destruir os ídolos do nosso coração, para a gente combater o bom combate da fé, para viver a experiência da fé, de que eu e minha casa serviremos ao Senhor, desde a mente, desde o nosso coração,
Viver a experiência da fé, de amar a Deus com todo o nosso pensar, com todo o nosso entendimento. Viver isso. Por que a gente tem que viver, combater com esforço? Porque é uma questão de vida ou morte. Porque se distrair, já era. Ah, mas todo mundo faz, todo mundo usa, todo mundo... Não interessa, deixa para lá. Deus é nosso guia, Deus é a nossa luz. Amém? 2 Coríntios 2,11, irmãos. 2 Coríntios 2,11. Não sei se o Samuel está atento aí. Samuel, também é bom. Eu citei esse texto quando nós falamos de guerra espiritual. Lembrando que essa, eu acho que é a 11ª aula do mesmo assunto sobre guerra espiritual, ou a 12ª. É uma dessas duas. Todas elas estão gravadas em nosso YouTube. 2 Coríntios 2,11, Paulo diz, né, que ele estava trabalhando, se esforçando ali pela fé dos irmãos, vigiando. E ele diz, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Ele se esforçava, ele trabalhava. A gente viu uma vez que para tudo Paulo tinha esforço. Ele tinha esforço na oração, esforço para pregar o Evangelho, esforço para viver a pureza. E para quê? Para quê? Para que a gente precisa de diligência e vigilância? Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, porque a nossa luta é contra quem? Contra principados e potestades, contra os demônios. Nós devemos avançar. E ele não pode ter vantagem sobre nós, sobre nossas casas, sobre nosso pensamento, sobre nossa alma. E a gente está vigilante, a gente não ignora os seus desígnios. A gente não pode ignorar as ações demoníacas por detrás de tudo aquilo que a gente está vendo e ouvindo por aí, para desvirtuar nossa mente e o nosso coração. Não somos, outras versões vão dizer, não somos ignorantes das suas tramóias, né? Das suas estratégias. Será, irmãos, que a gente está atento a isso? Claro que o estudo tem servido para nos atentar, desde que nós falamos sobre guerra espiritual, sobre os pecados capitais, e todos aqueles pecados capitais são presentes em nossa vida, e quem está agindo por detrás de todos aqueles pecados capitais? O demônio com seus desígnios. Não ignoramos, nós estamos atentos. Ele está deixando claro aqui, que nós não temos motivos para sermos enganados por Satanás, porque não somos ignorantes aos seus desígnios. Se você está sendo ignorante ao seu desígnio, você não está sendo mais ignorante a Deus, você está sendo rebelde a Deus, porque você está sendo alertado por Deus. Há milhares de alertas na Bíblia quanto a isso. Diversos exemplos, de Gênesis, até capítulo 3, até Apocalipse. Às vezes Satanás age com violência, às vezes não. Ele age se infiltrando no meio do povo, gerando ali contendas, murmurações, insatisfações. Na história da igreja isso aconteceu e acontece de diversas formas, né? Na igreja primitiva ele perseguia com violência os cristãos. Quem se lembra na época de Nero? Nero perseguia os cristãos, chegou a fazer uma vez fogueira em uma cidade com cristãos pendurados em cruzes. Chegou a faltar madeira no Império Romano de tanta cruz que era feita para crucificar cristão na época de Nero. Satanás agia por detrás com violência contra o povo de Deus. Só que quanto mais fazia isso, mais a igreja crescia. Como diz a famosa frase, né? O sangue dos mártires é a semente da igreja, né? Se o grão de trigo caindo na terra e não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Aí ele, em alguns momentos, em alguns lugares, e é o nosso caso aqui do Ocidente, ele muda a estratégia. A estratégia aqui é outra. O método aqui
Parece inofensivo, mas é altamente eficaz, que é o método da distração. Esse é o nosso mundo. O mundo jaz do maligno. É um mundo distraído. A lista de distração é gigantesca. Se a gente colocar aqui o quão nossa geração é distraída. Mas a distração pode ser um trabalho. Quantos são distraídos em relação ao seu trabalho? Trabalham e se esquecem das coisas do Senhor, de priorizar as coisas do Senhor, de se consagrar ao Senhor, de ter uma posição mais firme no trabalho para se consagrar mais e mais ao Senhor. Quantos por causa de estudos deixam de buscar a presença do Senhor, na casa do Senhor, no primeiro dia, para fundamentar bem a sua semana, porque precisam estudar, e às vezes passam em faculdades públicas e por não estar preparados espiritualmente nessas faculdades públicas, saem mais pervertidos do que já eram. Porque não guardou a alma, aquilo que é mais importante. Às vezes os estudos podem ser distração, para a gente se afastar do Senhor. Um relacionamento não orientado por Deus, a pessoa arrisca e depois se frustra. E a lista prossegue. Às vezes os filhos são fontes de distração. Não fiz isso, não vou, porque o meu filho não gosta de ir de manhã, eu não vou. Não sei, um exemplo assim. Meu filho não gosta de ler, de orar, ele fica impaciente, então não vou. O filho é que controla. Pais que idolatram os seus filhos, mimam os seus filhos. Às vezes até um animal, pet, pode ser uma distração. E os exemplos são infindáveis. Eu quero citar um exemplo mais prático com os irmãos, de que até as coisas lícitas podem ser, na nossa vida, distrações. Mateus, capítulo 10, 38. Samuel, Mateus 10, 38, porque a versão que tem aí no notebook, eu quero usar essa versão aí, que é a corrigida fiel. Aqui, no verso 38 a 42, é a famosa passagem onde Jesus está na casa de Marta, Maria e Lázaro. O verso 38 diz assim: E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, recebeu em sua casa. E tinha essa uma irmã chamada Maria, a qual se assentou também aos pés de Jesus, para ouvir a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. Essa palavra, em outras versões, diz uma outra palavra, né? Diz que algumas versões diz que estava ocupada ou preocupada em outros trabalhos, em outros serviços, né? Mas a melhor tradução seria distraída em muitos serviços. E aproximando-se disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe que me ajude. E Jesus respondeu: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada ou inquieta com muitas coisas, mas uma só é necessária. Lucas 10, 38 a 42, e no verso 42, Jesus diz assim: E Maria escolheu a boa parte. Todos acharam? Ou eu expliquei errado? Eu falei Mateus? Lucas, irmãos, Lucas. Desculpa, irmãos, desculpa. Nossa, que bom. Não, na verdade, isso foi um teste para saber se os irmãos estão atentos ou distraídos. Poxa vida, Lucas 10, 38 a 42. Tinha irmãos que já estavam ficando ansiosos aí já. Lucas 10, não sei porque que eu pensei em Mateus. Lucas 10, 38 a 42. Irmãos, eu não vou ler tudo de novo, porque eu já li. Eu só vou ler a ênfase que eu queria dar no verso 41, Samuel. Coloca aí o verso 41.
Jesus diz assim: Marta, Marta, estás ansiosa. Desculpa, 40, Samuel. Marta, Marta, porém andava distraída, né? Em muitos trabalhos, em muitos serviços, né? Em outras versões diz que Marta estava agitada e ocupada em muitos serviços, ou preocupada com muitos afazeres. Essa passagem ela é incrível, eu quero resumir aqui, porque o foco é falar sobre distração e concentração, claro. Mas essa passagem fala de prioridades. Essa é a diferença básica de Marta e Maria. Prioridades. Marta andava com muitos serviços de forma distraída. Marta aqui, ela não estava no entretenimento. Ela não estava, vagando aí a mente. Imagina, né, gente que fica assim, quão distraído fica. Ok? Imagina, né? Imagina só. Jesus não vinha sozinho, ele vinha com os discípulos. Ele chega nessa casa e Marta está buscando trabalhar, ele servia, vamos agitar, vamos preparar a coisa aqui para Jesus e para os discípulos, né? Imagina. Isso é normal de toda dona de casa. E Jesus, ele não é duro com ela, ele trata ela com carinho, ele fala: Marta, Marta. Talvez uma das coisas mais difíceis para dizer para a gente ansiosa é: calma, né? Fica tranquila, né? Nossa, é difícil isso, né? Aí Jesus, com muito carinho, cuidado, porque, né, ele sabe, né? Se cutucar a onça com vara curta, complica. Aí ele diz assim: Marta, Marta, estás tão ansiosa e afadigada com muitas coisas, com algo nobre até, mas era uma distração. Quantos estão distraídos, achando que o que se tem que fazer é prestar serviço? Até na casa de Deus, estão distraídos em prestação de serviço. Não entende que o trabalho tem um sentido, né? O sentido da relação, da comunhão. Estava, inclusive, prestando serviço para Jesus, mas distraída. Há uma diferença entre correr atrás do que é necessário e correr atrás daquilo que é essencial. Vigie, você está correndo atrás do quê? O que é essencial? Você precisa entender o que é essencial. Mas há uma diferença. O grande trabalho do inimigo é nos fazer esquecer o essencial, mesmo que corramos atrás de coisas necessárias, coisas lícitas, coisas ok, coisas legais, coisas que tem que fazer, mas que não são essenciais, que não são prioridades. E para buscar aquilo que é prioridade, a gente muitas vezes tem que abrir mão daquilo que não é prioridade, porque só assim a gente vai conseguir buscar o essencial. Por isso que é renúncia, é cruz. Por isso que é consciência. Porque às vezes na inconsciência, estamos lá, como dentro de uma produção de uma fábrica. Faz, corre. Isso é meio de distração, se não há consciência e reflexão daquilo que é o essencial. Jesus responde: Marta, Marta, estás tão inquieta ou ansiosa e afadigada com muitas coisas, uma só é necessária. Uma só. Já pensou? Uma coisa só é necessária para que você possa viver bem nessa vida. Uma coisa só. Às vezes está preocupado com um monte de coisa. Uma coisa só é necessária. Mas ela estava ansiosa e a ansiedade e a inquietação cega a visão para aquilo que é essencial. Você sabe que o nosso país, eu não sei o dado do ano de 2024, mas nós somos campeões em crise de ansiedade. E é um choque, porque nós temos tanto cristão, tanta igreja, que não está trazendo para a sociedade uma saúde da alma. Pelo contrário, a sociedade está ficando enferma da alma. Nós somos campeões. Não sei o dado de 2024. Ansiedade é o mal do século. Essa inquietação. Muitos se justificam, como Marta. Chama Maria para fazer aquilo também. Se defendem. Brigam dentro de casa porque não priorizam aquilo que é prioridade.
Amém, irmãos? Estão entendendo, né? Eu vou citar uma frase, um parágrafo aqui do Augusto Cury, falando sobre ansiedade. Você encontra esses trechos ou milhares de palestras dele sobre esse assunto, né? Mas ele também usa essa frase, né? Que é o grande mal do século. Ele disse certa vez que se você considerar os sintomas, como se tem hoje, síndrome do pensamento acelerado, sofrer por antecipação, guardar mágoas, inquietação, dificuldade com pessoas lentas, dificuldade de concentração para atividades que requer concentração, déficit de memória e etc. Você vai perceber que 70% a 80% da população sofre com esses sintomas da ansiedade. Como eu disse, nós somos campeões mundiais nisso. Não é só aqueles que talvez foram diagnosticados ou houve um diagnóstico com algum médico em relação a alguma doença que aquela pessoa está enfrentando. E Deus dá graça para a pessoa se recuperar. Mas aqui é uma crise existencial na nossa vida comum. As pessoas, o normal é ser ansioso. Se 70% a 80% da população é assim, sofre com algum tipo de desconcentração, distração, sofre com a ansiedade. E a ansiedade cega a gente, deixa a gente míope para aquilo que é prioridade. Verso 42, Maria escolheu a boa parte, a qual jamais será tirada. A boa parte está aos pés de Jesus, em sua casa, ninguém me tira daqui. Toda vez que aparece Maria com Jesus, é nesse lugar que ela está. Antes da crucificação, é lá que ela estava, né? Com certeza tinha muitas coisas para fazer. Marta deixou isso bem claro. Maria tinha muita coisa para fazer, Maria, com certeza. Mas o que é prioridade? Quando você acorda, o que é prioridade? As coisas que tem para fazer? É a lista. Das listas que talvez você faça na noite anterior, o que é prioridade nessa lista? O que é a melhor parte para você, a melhor parte do dia? A melhor parte para viver o amor em família. O que é? Saiba que a distração, esse desvio de atenção, tira a concentração do foco, tira a concentração daquilo que é essencial. Esse é o principal trabalho do demônio, do inimigo. Tirar a gente dos pés de Jesus. Tirar a gente daquilo que é essencial. Esse é o trabalho dele. Não importa se você é uma pessoa correta perante a sociedade, faz muitos serviços, fica para um lado para o outro, não importa. Não importa. Se tirou você do santo lugar, ele conseguiu êxito no seu trabalho. Êxito. Eu quero usar aqui uma ilustração, irmãos, atenção ainda, de algo que acontece bastante no circo. Não sei se você já viu algum leão no circo ou por algum vídeo, e aqueles domadores de leão, eles só conseguem dominar o leão porque eles tiram o tempo todo o foco do leão. Porque se o leão tiver foco, já era. Eles fazem isso interessante com uma cadeira de 4 pés. Nossa, o que uma cadeira? Tinha que ser uma espada, né? Uma cadeira de 4 pés vai fazer com o leão? Tira o foco do leão. O leão não consegue ter foco, ali é 4, ele não sabe para onde olha. Ele tira o foco do leão com aquele barulho, né? Seja com um tiro, sem bala, claro, né? Ou seja, com algum chicote que ele bate, isso tira o foco do leão. Ele consegue dominar o leão com uma cadeira. Uma cadeira. O que você acha que Satanás tem conseguido fazer com a nossa geração? Embora nós não sejamos leões, assim, né? Somos pessoas, mas usando a ilustração como se Satanás fosse aquele que estivesse buscando o tempo todo nos distrair para nos dominar. O que está nos distraindo? O que está tirando o nosso foco? Esse é o trabalho dele. Entenda, esse é o trabalho dele. E pode ser um trabalho nobre. Lembra, pecado é errar o foco, perder o foco. É isso que o inimigo quer. E ele tem conseguido isso, né? Eu citei, não precisam abrir, mas se quiserem depois,
a quem está anotando, Mateus 16, 21, é a passagem de Jesus com Pedro, onde Pedro fala para Jesus: Senhor, eu não vou deixar o Senhor ir para esse caminho de cruz. Não. E Jesus reconhece Satanás na vida de Pedro, porque Pedro está tentando tirar Jesus do foco. E o foco era a cruz. E a gente precisa entender que tudo na nossa vida depende do quão bem estamos vendo e ouvindo Jesus. Tudo na nossa vida depende do quão focado estamos em ouvir a sua voz. A vida cristã deve ser uma vida muito atenta, muito vigilante. Sem esforço a gente não consegue desenvolver essa virtude. Se a gente não for vigilante, a gente trai Jesus o tempo todo, como os discípulos traíram Jesus no Getsemane. E por que eles traíram Jesus na cruz? Porque eles traíram Jesus no Getsemane. E no Getsemane eles não vigiaram e oraram. Eles dormiram. Ali começa a traição. Ali começa a fraqueza. Ali começa a distração. Nosso chamado é seguir o Senhor com toda a concentração e vigilância. Amor requer isso, né? Quando diz Mateus 22, 37, que a gente tem que amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, né? A gente tem que correr com perseverança a carreira da fé, olhando fixamente para Jesus. Para a gente terminar, irmãos, eu quero ler 2 textos com os irmãos. O primeiro texto é o texto de 1 Pedro 4,7. 1 Pedro 4,7. 1 Pedro 4,7 diz assim. Dessa vez eu falei certo. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Sobriedade, vigilância e oração andam juntinho. A oração é o principal exercício para que sejamos vigilantes e sensíveis à voz do Espírito. 1 Pedro 4,7. O fim está próximo? Não é para você desesperar. Não é para você focar aquilo que você não deve focar. Tem gente que está focando ainda aquilo que não deve focar. De forma religiosa está focando naquilo que não deve focar. Foque na vigilância da oração. E agora o último texto, para a gente terminar. Capítulo 21, verso 34 de Lucas. Lucas 21, 34. Cuidado por vós mesmos. Lucas 21, 34. Tenham cuidado de vós mesmos. Para quê? E ele está falando isso do tempo do fim. Para que nunca suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com a glutonaria, embriaguez, preocupações ou ansiedades desse mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Porque virá como um laço sobre todos que habitam na terra. Verso 36, ele diz: vigiai, pois, em todo tempo, orando. Vigiai, pois, em todo tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Vigiai, pois, e orai em todo tempo, orai sem cessar, para que você esteja firme nessas batalhas contra a distração, para que você identifique os desígnios de Satanás e não ignore, e esteja atento. Atento não para fugir, mas atento para combater. Combater. Porque se a gente se sujeitar a Deus, Ele foge. Ele não tem poder nenhum sobre nós. Nenhum. Ele só tem algum poder se nós não vigiamos as brechas. Não oramos e não vigiamos. Amém? Amém. Todos atentos? Alguma dúvida? Algum comentário? Glória a Deus. Vigilantes. Vamos
ainda de maneira vigilante, atenta, ouvir as crianças que estarão aqui trazendo alguma coisa para a gente, para nos edificar. E depois nós terminaremos com uma oração.